Alô Nordeste, com Elias Lourenço. Convocando todos para ouvir de segunda a sábado aqui pela Rádio Folha. A autêntica música regional, poesia, informação e utilidade pública. Alô Nordeste, preenchendo sua madrugada com Elias Lourenço. Uma música, poesia e informação comigo, Elias Lourenço. De segunda a sábado, das 2 às 6 da manhã. Aqui na Folha FM. Informação e música de qualidade. A hora certa agora são 5:02. Estamos iniciando o Arraial da Folha hoje com a presença de Bruno Lins do grupo Fim de Feira. Não nasceu na Paraíba não, mas tirou um fino. Bruno? Mestre Elias, é um prazer, realização de um sonho estar aqui conversando com você. Isso é bom. A gente que gosta de rádio, né? Eu sou um cara que, antes de ser músico, eu tive uma formação na faculdade de jornalismo e a minha especialização lá foi na área de rádio. Então, eu sempre gostei muito de rádio, gostei de notícia, gostei da rádio por causa do esporte e por causa de programas culturais. E assim, cresci ouvindo eu através do meu pai, Joselito Nunes. E de maneira poeta. Que agora ter você aí na minha frente é a realização de um sonho. E um cheiro pra Patrícia também, né? Opa, boa tarde. Patrícia é quem comanda a organiza o movimento, né? A maior parte do programa a Patrícia comanda. Isso. E teu pai lançou um livro aqui. Foi. Lançou um livro aqui no programa, graças a Deus. Você sabe, Elias, papai tem várias histórias de lançar livro, ele tem vários livros, né? Começou, eu acho que há uns 8 anos atrás, com essa coisa de começar a escrever. Ele que sempre foi um grande contador de história, né? Contador de causas. Contador de causas, Grande parte da minha memória afetiva do interior vem dos causos que ele conta, né? E aí tem gente que diz que ele só muda a capa do livro, porque todo ano ele lança um livro diferente. As histórias são as mesmas. As histórias são as mesmas, ele só muda a capa do livro. Mas o povo já gosta de falar, né? Já gosta de falar, né? Ele é ótimo. Sim. O que é que vai agora para abrir aqui? Puxa a viola, vai. Vamos tocar então. Tem uma canção que foi talvez uma das canções assim, do Fim de Feira. O Fim de Feira começou em 2004. E por que Fim de Feira, hein? Então, o Fim de Feira tem uma história interessante. Como você já falou, meu pai é Joselito Nunes. E para as pessoas que não conhecem, aí que estão ouvindo em casa, no carro, Zelito é um cara que vem da Paraíba, do Cariri paraibano, que é uma terra muito generosa de poetas, cantadores, repentistas e cordelistas, enfim. Inclusive Zé Marculino é da região. Zé Marculino é daquela região, né? Zé Marculino que é? Deixa eu ver se eu lembro isso aqui. Todo tempo quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu bezinho numa sala de reboco. Zé Marculino. Todo tempo quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu bezinho numa sala de reboco. Zé Marculino morou muito tempo na Prata da Paraíba, cidade que ele chegou a fazer uma música gravada por Luiz Gonzaga, que o Luiz Gonzaga fala, eu acho que é Na Prata, na Paraíba, que o forró começa cedo e tal. Gonzaga gravou essa música. E Zé Marculino é um dos caras dessa região, como você bem pontuou. E a gente pode falar também de outros tantos, a exemplo de Pinto do Monteiro, que Pinto era um dos maiores repentistas. Eu acho que ele e Lorival Batista faziam talvez a maior dupla de repentistas da história da cantoria de viola, né? E aí Pinto é o cara que nasceu em Pinto do Monteiro, porque é Monteiro na Paraíba, e o meu pai também nasceu ali naquela região. E por ser de lá, do sertão lá do Cerrado, né? Como bem disse o nosso grande mestre Gírio Dominguinhos, lá do interior do mato. A gente teve um contato muito grande com a poesia de cordel, né? E com os repentistas. Um dos caras vivos que eu mais admiro, que não é repentista, mas é um grande poeta da poesia popular brasileira, é um cara chamado Dedé Monteiro. Dedé Monteiro. Lá de Itabira, né? Que já é Pernambuco, mas tem é naquela mesma região. Tem um que é amigo de seu pai, que é de lá também, Ilmar Cavalcante. Ilmar Cavalcante, outro compositor, Maria, pronto. Belíssimo, né? Poeta. E aí o Fim de Feira é um verso de Dedé Monteiro, que chama-se Fim de Feira, que na época da banda, quando a gente começou... Eu me lembro. Aí Zelito disse, por que você não bota Fim de Feira?
Na realidade, ele disse, por que você não bota o nome da banda depois que a feira termina? Que é como termina o verso de Dedé Monteiro. Aí ele disse, não, bota fim de feira. E aí a gente pegou essa dica. O verso é assim: o lixo atapeta o chão e um caminhão se balança. Quem vem de fora se lança por cima do caminhão. Um ébrio esmurra o balcão do botequim da esquina. Um gari faz a faxina, um cego ensaca a sanfona e um vendedor dobra a lona depois que a feira termina. Miçanga, fruta, verdura, milho, feijão, farinha, bode, suíno, galinha, miudeza, rapadura. É essa a imagem pura de uma feira nordestina que começa pequenina. 10 horas não cabe o povo e só diminui de novo depois que a feira termina. O dono da miudeza, já tendo fechado a mala, escuta um rapaz que fala do lado oposto da mesa. Meu senhor, por gentileza, o senhor tem brilhantina? E ele diz com a voz ferina: aqui na mala ainda tem, mas eu não vendo a ninguém depois que a feira termina. Um jumento estrupiado, magro que só a desgraça, quando vê que a feira passa, vai pra frente do mercado. O endereço ao danado eu não sei quem diabo ensina. Só sei que ele baixa a crina entre 5 e 5 e meia, lancha, almoça, janta e ceia, depois que a feira termina. Ivan Ferraz gravou. Ó, Ivan Ferraz gravou. Ivan gravou essa canção, rapaz. Ivan Ferraz gravou. Agora são 5 e 7. Patrícia, fala do sorteio, Patrícia. Opa, Elias, estava só esperando você me lembrar disso. Olha, Ira Caldeira esperando por setembro, Coração Nordestino, Aracílio Araújo, participações de Alceu, Genival Lacerda, Paulinho Leite, Cristina Amaral e Arlindo dos Oito Baixos. Olha que preciosidade, hein? Maravilha. Percata de Couro, Forró Pé de Serra, Trio Camaleão e Banda, o Pé de Serra mais envolvente do Brasil. E fim de feira, Bomba Cordão. Onde tem forró, tem festa. É DVD, isso? Esse é o DVD. Esse é o nosso lançamento do ano, que é um DVD, Elias, onde a gente comemora 10 anos de banda. Né? Na realidade, a gente comemorou essa data no ano passado, o DVD acabou saindo um pouco atrasado, mas é comemoração a uma década de E tá bonito. Projeto, tá bonito, sim. Tá bacana, é um projeto que a gente realizou através do Ministério da Cultura, com apoio de algumas empresas daqui de Pernambuco. Filmamos isso em fevereiro do ano passado e estamos fazendo esse lançamento agora. E tem participações muito interessantes, como a de Cláudio Rabeca, Cleiton Barros, a banda de pífano Zé do Estado, lá de Caruaru. Muito bom. E é um material que a gente está lançando aí, nosso Bomba Cordão do fim de feira, a gente fazendo um lançamento nacional, na verdade, nesse ano de 2015. Pronto. E aí, você quiser participar, 32245153 é o nosso telefone, liga pra gente, pede música e fica aguardando aí. Quem sabe se você não é o Felizardo ou a Felizarda, que vai ficar com os brindes de hoje, não é isso, Elias? É verdade, é verdade. Bruno, sapeca a viola, Bruno. Lá. Essa canção tá nesse DVD e é uma canção do primeiro disco da gente, chamado A Revolução dos Pebas, que nesse ano de 2009 ganhou o Prêmio da Música Brasileira. É produzido pelo nosso grande amigo Herbert Lucena. E essa canção foi uma música que tocou bastante, uma música que aconteceu nesse disco. Todo show que a gente toca essa música. Todos os dias eu ia naquela casinha por causa dela. É a sina de passarinho. Sempre de noite voltava morrendo de frio e de falta dela. Todos os dias eu ia naquela casinha por causa dela. Sempre de noite voltava morrendo de frio e de falta dela. Há muito tempo que eu tenho levado essa sina de passarinho, que sempre voa bem alto, mas nunca se perde no seu caminho. Seja de noite, de dia, com sol ou com chuva, não tem querela. Chego naquele endereço e num galho qualquer vou cantar pra ela. Vou cantar pra ela, vou cantar pra ela. Cantar pra ela, vou cantar pra ela. Quando falta companheira na vida de um passarinho, ele busca um galho alto para construir seu ninho. Devido ser menos triste para quem vive sozinho. Todos os dias eu ia naquela casinha por causa dela. Sempre de noite voltava morrendo de frio e de falta dela. Todos os dias eu ia naquela casinha por causa dela. Sempre de noite voltava morrendo de frio e de falta dela. Muito bem, Bruno Lins e o fim de feira. Pois é. Mas, Bruno,
Você também tem intenção de lançar livro ou é somente Eu seu ia pai? perguntar isso a ele também, viu, Elias? Ele é jornalista, né? Ele é formado em jornalismo. Isso. É. Tem intenção. Eu tenho escrito, Elias, algumas coisas. A escrita do meu pai, ela, como você bem falou, ele Vamos escreve... dizer o nome dele, Zelito Nunes. Joselito Nunes. Meu pai é um dos mais brilhantes escritores de causos que eu já li. Não é só porque é meu pai, não, mas ele traz dentro da literatura dele uma energia e uma verdade sobre o povo do interior, sobre os beiradeiros, sobre os matutinhos, né? Que poucos textos conseguem revelar a natureza dessas pessoas, como o texto do meu pai, Joselito Nunes. Além disso, ele é um cara que incentivou muito a questão da proliferação da poesia popular aqui em Recife. Houve uma época em que papai, eu me lembro muito bem, ele era o diretor da parte de imprensa da Universidade Rural, ele cuidava especificamente da parte gráfica, e na ocasião, eu era muito pequeno, mas a gente tem registro disso, ele chegou a publicar livros de Dedé Monteiro. O primeiro livro de Dedé Monteiro foi publicado através da imprensa da Rural, quando da gestão dele. Manuel Chudu, que é outro poeta importantíssimo daquela região ali, também foi publicado. Ele chegou a promover vários congressos de cantoria de viola, trazendo esse pessoal, trazendo Pico do Monteiro, Lorival Batista. Eu me lembro que tem um vídeo que ele fez de um encontro na Universidade Rural, e a gente tem até hoje essa fita como uma raridade incrível, de um encontro de Pinto do Monteiro, Lorival Batista, Sivuca e Canhoto da Paraíba, todos esses participando do mesmo encontro cultural. Coisa linda. Que coisa absurda, né? Então, essa é a memória nordestina mais autêntica, né? E isso está retratado através das coisas que ele escreve e de que outros tão bons escrevem. A minha escrita já é uma escrita que eu diria um pouco mais urbana. Tem um caráter mais urbano pelo fato de eu ter nascido em Recife e de ter absorvido muita coisa dessa cidade, né? Que é uma cidade que é onde todo mundo de todo lugar, de todas as cidades, seja do interior, seja da região metropolitana, da capital, elas interagem, né? Então, de certa forma, a minha poesia ela traz mais esse caráter urbano, um caráter que não necessariamente é um caráter que entra no conceito da rima e da métrica da poesia popular nordestina, né? E eu pretendo sim, eu já faço um trabalho de lançamento de algumas poesias diárias nas redes sociais, através de um perfil do Instagram, e eu pretendo fazer a partir disso e lançar no ano que vem, fazer uma coletânea desse material e fazer o lançamento de um livro. Muito bom. Mas, Bruno, e falando em personagens, né? Porque a gente vê muitos dos personagens do interior, do sertão, mas aqui também, na cidade, na capital, também tem personagens bem interessantes, Bruno. Tem muitos. Tem muitos, né? No subúrbio sempre vai ter. O subúrbio, na verdade, é uma pequena cidade do interior, um pouco maior do que uma cidade do interior, Os né? mercados públicos. Mercados, públicos, isso. né? Todos têm seus personagens. Os mercados públicos têm seus personagens. Aliás, a gente está sentindo sua falta lá no Mercado da Madalena, viu? Todo mundo pergunta por você, apareça lá. Mercado da Boa Vista. Mercado da Boa Vista. Mercado da Encruzilhada. Ou a E o de Mercado São de José. Afogado. E o Mercado de São José, O caba né, vai gente? lá dar uma beiçada. Esse Elias. Agora Ele. 5h15. Mas, Bruno, toca, Bruno. Toca uma coisa mais urbana hoje. Eu admiro uma rosa que floresce todo dia, uma rã na travessia da corrente caudalosa, uma chuva perigosa caindo pelo verão, o som que vem do trovão, uma safra generosa, peleja de verso e glosa, o dom da ressurreição. São coisas que eu admiro, que eu digo agora. São coisas que eu admiro, que eu digo agora. Eu admiro o espinho que cuida da segurança, beija-flor na sua dança, sugando flor com biquinho, a certeza do adivinho, a dor que cabe na gente, o que é claro e evidente, giro de redemoinho,
o canto do passarinho, fracasso de concorrente. São coisas que eu admiro, que eu digo agora. São coisas que eu admiro, que eu digo agora. São coisas que eu admiro, que eu digo agora. São coisas que eu admiro, que eu digo agora. Eu admiro o passado e o futuro também. A certeza e o porém, o verbo adjetivado, carinho compartilhado, um barco contra a maré, batida de candomblé, pênalti desperdiçado, folha que cai do telhado, cosquinha de cafuné. São coisas que eu admiro, que eu digo agora. São coisas que eu admiro, que eu digo agora. Quando eu vi você puxar essa viola, eu me lembrei de Walter Marculino, filho de Zé Marculino. É bom de serviço, né? É bom demais. Walter é uma figura. Walter mora em Serra Talhada, né? É, mora em Serra Talhada. Mas é uma das figuras mais engraçadas que eu já conheci na minha vida, rapaz. Aquilo é uma figura. Ele tem uma banda lá, né? É, tem. É a banda Currupio. E você viu como é que ele escreveu Currupio? Como é que é? Ele deu uma abreviada. Ele deu uma... Dominguinhos ficou arretado por causa daquilo. Que Dominguinhos é quem tava dando uma força por aquele disco. Aí tava dando, Quando né? ele viu a capa, ele disse não. Só pra dizer, Currupio, ele só escreveu as duas primeiras... As duas... Ai, meu Deus do céu. Ai, olha só, E aí, Elias. Patrícia? Estão chegando aqui os recadinhos. Jair Albertinho, lá de Jordão Alto, pede qualquer música com Bruno Lins, manda abraço a todos aqui no estúdio. Mauro José do Ibura pede música com Bruno Lins, manda um beijo pra mim, manda um abraço pra você, Elias, e pra você, viu, Bruno? Muito obrigado, muito obrigado. Cornélio Santos de Maranguapium manda abraço pra mim, manda pra Elias, Bruno. Muito obrigado. Deseja a todo mundo paz. Obrigada, viu, Cornélio? Paz pra você também, meu amigo. Obrigado por você estar aqui Patrícia, com tem a um gente. intervalo com você agora? Tem, sim, Elias. Vamos Pronto, fazer o faz intervalo. o intervalo, agora são 5h18. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Elias Lourenço. Muito bem, muito bem. Estamos aqui com Bruno Lins contando as histórias engraçadas. Bilio de Campina, quando aparece aqui, é uma festa. Tu fizesse uma música pra ele? Foi. Você tava falando aqui no intervalo sobre o novo material da banda, se a gente ia lançar CD. E o Fim de Feira tá começando a produzir um novo material. E uma das canções que está presente nesse disco é uma música que eu fiz em homenagem a Bilio, né? Que Bilio é um mestre, né? Atualmente É uma figura. É um cabo que... Professor Bilio. Professor Bilio, né? Você tá dizendo que ele é professor. Tá lá em Campina Grande. E é um dos grandes seguidores dessa escola que eu muito admiro, assim. Eu cresci muito ouvindo Jackson do Pandeiro. Muito. Jacinto Silva. Ele é discípulo de Jacinto Silva e Jackson. Exatamente. Ele é o cara que dá continuidade a essa coisa do coco sincopado, dessa linhagem do coco tradicional mesmo, que Jackson e Jacinto difundiram também, né? Aí eu fiz essa canção pra ele, em homenagem a nosso grande Bilio. Diz aí. Agora, 5h22. Manda buscar Bilio, que esse forró tá careta demais. Manda buscar Bilio, que esse forró tá careta. Manda buscar Bilio, que esse forró tá careta demais. Manda buscar Bilio, que esse forró tá careta. Bilio não tem preço, é o rei do terreiro, mestre forrozeiro dos cocos rurais. O seu trava-língua já vem sincopado pra um lado, pro outro, pra frente e pra trás. Dizem que ele mora dentro de um coqueiro de cacho de coco dos canaviais. Rei da brincadeira, da rima firina, Bilio de Campina com gosto de gás. Manda buscar Bilio, que esse forró tá careta demais. Buscar Bilio, que esse forró tá careta. Comadre Zefinha, chama a Severina, que a festa tá pronta, só falta chegar. Bilio de Campina no rei terreiro, tocando pandeiro pra lá e pra cá. Se hoje o forró não se regenera, eu chamo essa fera pra regenerar. Forró do futuro, sem medo de escuro, Bilio de Campina pra roda girar. Manda buscar Bilio, que esse forró tá careta demais. Manda buscar Bilio, que esse forró tá careta. Manda buscar Bilio, que esse forró tá careta demais. Manda buscar Bilio, que esse forró tá careta. Muito bem. Esse é do novo CD? É do novo CD. É do Eita, CD que coisa está por boa. vir, né? Ah. É um disco que a gente pretende voltar. A gente tem 3 discos ao longo da discografia do Fim de Feira. Ah. Que uma história interessante é a seguinte. A gente foi para São Paulo
por ocasião da gravação de um programa chamado Programa Ensaio, de um cara na TV chamado Cultura. Fernando Faro. Na TV Cultura. Fernando Faro, ao exemplo do que você faz há muito tempo também, é um dos nossos grandes gênios e dinossauros da comunicação brasileira. Gente como você tem trazido sempre assuntos pertinentes, interessantes, incentivado a cultura da gente como ninguém. Você é um desses caras, Fernando Faro, outro caba, uma pessoa absolutamente iluminada, de lá de São Paulo. E aí nós fomos convidados também para participar do programa dele, que é o programa Ensaio, na TV Cultura. E aí chegamos lá, a gente teve uma entrevista preliminar, né? Porque ali ele faz algumas perguntas. E aí a repórter perguntou para mim, como é o nome do primeiro disco de vocês? Aí eu disse, o primeiro disco da gente chama-se O Incrível Coisa do Pré-A. Ela olhou meio desconfiada, de São Paulo, né? Olhou assim, ficou meio desconfiada, tá, anotou. Aí, tá. E o segundo trabalho de vocês, como é que se chama? Aí eu disse, o segundo trabalho chama-se A Revolução dos Pebas. Aí ela anotou, ficou meio que sem entender, mas deu continuidade. Ela disse, e esse disco que vocês estão vindo lançar aqui, qual é? Aí eu disse, o nome do disco é De Todo Jeito a Gente Apanha. Aí ela olhou pra mim e disse, o nome da banda é Fim de Feira. Eu disse, disse, vocês só botam pra baixo mesmo. Aí daqui que eu conseguisse explicar, né? Que tudo está no imaginário, que é o jeito que a gente fala, é a coisa que a gente vive. E já ia demorar muito tempo, aí não tinha condição de explicar aquilo lá. Não. Sim. Mas e aí, a gente lançou esses discos ao longo desse tempo. Lançamos 2 DVDs, um deles é um documentário sobre essa nossa obra que ganhou o Prêmio da Música Brasileira. O projeto que eu tenho, esse primeiro disco da gente que ganhou o Prêmio da Música foi gravado em Caruaru. Eu pretendo voltar para Caruaru para gravar esse novo trabalho. Foi com Herbert e Lucena? Não? Com a produção de Herbert e Lucena, que é um campeão, aliás, de prêmios nacionais para a música pernambucana. É um dos caras que talvez mais tem um tento violado. Mas como o seu Valença, mas como produtor, eu acho que um dos grandes produtores mais premiados de Pernambuco é Herbert. É um músico completo. Ele é um músico completo, coquista também, né? E ele produziu esse material. E eu pretendo voltar ainda até o final do ano para Caruaru, para produzir esse novo disco do Fim de Feira lá, bebendo daquela fonte de Caruaru, que foi o que projetou o Fim de Feira. Tem um disco que foi... Esse disco foi uma das produções que eu acho que eu mais me orgulho de ter feito. Que foi justamente um trabalho, quando do centenário de Luiz Gonzaga, naquele ano do centenário, nós produzimos um disco chamado O Lado B do Gonzagão, que é um disco que reúne 13 canções interpretadas por 13 diferentes artistas daqui de Pernambuco, fazendo um tributo, homenageando a Gonzaga, mas dentro do repertório mais não tão conhecido, não tão difundido da obra de Luiz Gonzaga, entendeu? E nesse disco Geraldo Maia gravou com a gente, o próprio Fim de Feira gravou, Cláudio Rabeca, a gente trouxe uma geração de novos artistas aqui de Pernambuco nesse material, e é um trabalho que eu tenho muito orgulho de ter feito. Não é do Fim de Feira, é um trabalho que eu produzi musicalmente junto com o Tonzinho, Júnior do Bode, que é outro grande... Júnior do Bode. Que foi idealizador desse projeto com a gente. O próprio Cláudio Rabeca produziu comigo. E foi um disco também que eu acho que é um marco nessa questão dos tributos a Luiz Gonzaga, porque às vezes Gonzaga é um artista muito replicado, muito difundido, mas dentro de uma obra muito repetida já dele. Repetitiva. E aí fica repetitivo todo mundo gravar a mesma coisa, né? Você pegar um Zé Marculino da vida, que a gente estava falando de Zé Marculino. Zé Marculino tem uma obra fantástica, né? As pessoas insistem em gravar a Sala de Reboco sempre, né? E, enfim, eu acho que é importante revisitar os mestres, revisitar... Sala de Reboco e Cacimba Nova. Fazenda, né? Cacimba Nova, essas duas, né? É isso aí. Isso. Mas, sim, canta uma música nova do Pronto, CD. Aí eu vou cantar essa aqui. Do CD novo. Essa aqui é do segundo disco. Essa do segundo disco essa se chama... Muito bem, muito bom. Muito bom. Patrícia, o que é que vem aí? Diga aí. Olha aqui, Lindinaldo Ramos de Abreu Lima, qualquer música com Bruno Lins, oferece pra Elias, oferece pra mim e pra Carmelita. E manda um abraço pra gente. Abraço, de volta. Abraço, Lindinaldo. Abraço, Carmelita. Opa! Bruno tem muita. Reginaldo Luiz, lá de Jatobá e Olinda. Abraço em todos da rádio. Obrigada, viu, Reginaldo? É isso, eu tava pensando aqui... Tá pra você agora? Tá pra mim, claro. Tá pra você. Deixa eu dizer aqui dos nossos brindes de hoje.
e você ainda pode ganhar aqui esses super brindes. Você tem um intervalo agora, 5h31? Ainda não, Elias. Ainda dá pra gente ouvir mais uma musiquinha aqui com o fim de feira. Bruno, manda a brasa. Vou mandar. Vamos embora. Essa que eu vou fazer agora, eu acho que eu só teria liberdade e convicção para tocar no seu programa aqui, que você é um cara que gosta das histórias da gente. Tem um projeto chamado Frevos Malditos. Frevos Malditos, que é um projeto que eu idealizei também para lançar, não sei se nesse carnaval, mas no próximo a gente vai lançar, que é um projeto com frevos satíricos, frevos engraçados, frevos que... aquela coisa da essência do frevo brincante, né? Aquela coisa... e tem um deles, que é o carro-chefe do disco, que se chama Aí Dentro Papai Noel, que foi uma canção que eu fiz, um frevo que eu fiz aproximadamente, eu acho que uns 8 anos atrás, e que vai estar nesse trabalho chamado Frevos Malditos. Como é que é o nome do frevo? Aí Dentro Papai Noel. Sei. É a história do cabo que tinha dificuldade de ganhar presente quando era pequeno. Não é porque era mal ouvido, não. É porque o pai não tinha dinheiro pra dar, né? Oh. Aí ele fez essa música falando de Papai Noel. Muito bem. Eita! Agora são 5h34. Olha, Elias, Ah, tá Deus. chegando. Marcelo Treme-Treme, olha, Elias, lá em Ouro Preto. Ele já deu uma beiçada dessa altura. Ele tá lá na barraca de seu Anacleto, estão escutando a rádio. Dona Carminha tá por lá também, Elias, Marcelo, manda abraço pra todo mundo. Ô, Dona Carminha, cheiro pra senhora. Muito bem. Elias, eu quero mandar, você me permite? Eu quero mandar um abraço especial pra Luzinete Romano, essa nossa ouvinte. Muito bem. Ô, Luzinete, olha um cheiro grande pra você, viu? Mas, Pronto, Elias. Bruno, sapeca a outra que a turma não conhece, do disco Vou fazer que... um inédito desse novo agora. Olha lá. Tanta coisa pra falar, pouco tempo pra fazer. Quando a gente se encontrar, tudo vai se resolver, tudo vai se consertar, tudo vai acontecer. Quando a gente se encontrar, quando a gente se querer. Desde que você se foi, meu caminho não tem paz, porque saudade dói demais. Pare um tempo pra pensar, lembre do seu bem-querer. Quando a gente se encontrar, tudo vai se resolver. Fico querendo entender como tudo aconteceu. Tudo se modificou, quase desapareceu. Tempo longe de você, é difícil de ficar. Hora que não quer passar, vida que não quer viver. Desde que você se foi, meu caminho não tem paz, porque saudade dói demais. Pare um tempo pra pensar, lembre do seu bem-querer. Quando a gente se encontrar, tudo vai se resolver. Quando a gente se encontrar, tudo vai se resolver. Tá aí, meu filho, o Arraial da Folha hoje com Bruno Lins. É do Fim de Feira, meu filho. Cantor e compositor Bruno Lins. Tá pra você agora. Elias, a gente agora pode fazer um intervalo, Elias? Agora 5h37, tá pra você. Eita, que véi charmoso! Muito obrigado, muito obrigado. Elias Lourenço, música e alegria todo dia. Agora 5h39, no Arraial da Folha, Bruno Lins do Fim de Feira. Bruno, mostra outra do teu talento aí. Vamos, eu queria, antes de tocar essa canção, em homenagem ao nosso grande mestre Dominguinhos, a gente faz muito nos shows da gente um momento que a gente fala de saudade, né? E a gente tem algumas coisas que a gente gravou de poetas, que é mais ou menos assim. Uma saudade empestada toda a vida sempre tive, que não sei como se vive sem ter saudade de nada. Até mesmo um camarada, quando faz uma partida, nos deixa por despedida uma saudade encravada. Não ter saudade de nada é não ter nada na vida. Para falar a verdade, neste meu viver sentido, a minha vida tem sido a morada da saudade, porque sinto em quantidade de uma pessoa querida que foi desaparecida,
mas a saudade é dobrada. Não ter saudade de nada é não ter nada na vida. Quer saber o que é saudade? Saudade é mágoa plangente, é a falta da metade de outra metade da gente. Tivesse a velocidade que tem um pombo correio pra trazer minha saudade bem mais veloz do que veio, ou a vagarosidade que tem um carro de boi pra levar minha saudade mais devagar do que foi. Saudade é a reserva dos sentimentos humanos, e é feliz quem conserva saudade através dos anos. Obrigado. Saudade é vontade de ver de novo. Coisa linda. Muito bem, Bruno, né? muito bem. Muito bem. Bruno Lins, do Fim de Feira, agora 5h42. Elias, tem recadinho. Olha, Bete Amorim, lá do Janga, diz que Bruno é um orgulho para o Nordeste. Oh, que Olha, maravilha, pede obrigado. fim Eu que tenho muito orgulho de ser nordestino e de ser do Nordeste. E ela pede fim de feira com Bruno. Mas Bruno já falou aqui pra gente. Já falou né? fim de falou feira. Quando a gente voltar de novo com o Zelita, a gente fala de novo. Eita. E o poeta Ed Lira, poeta, lá de Jardim Atlântico, qualquer música com Bruno, manda abraço pra Elias, manda abraço pra mim. Muito obrigado, muito obrigado. Mas, Bruno, capricha. É isso aí, Mostra vamos lá. teu talento, O que será mostra que a gente teu pode tocar talento. aqui? Deixa, antes de Bruno aprumar aí a viola, vamos lembrar, né, Elias? A festa de Ivan Ferraz, Ivan Ferraz. dia 24. Isso, lá na casa da Rabeca, 35 anos na música, TV e rádio. Olha só. Eu estou só de olho em você, viu, Elias Lourenço? Muito obrigado, muito obrigado. Agora são 5h44. Bruno, mostra teu talento aí. Já que a gente fez uma Babeliu, teve uma canção que a gente gravou, que é uma homenagem a um grande mestre do pífano de Pernambuco, que é Seu João do Pife de Caruaru. De Caruaru. Seu João toca pife no meio da feira, ai, ai, ai. No compasso pisado que vem do terreiro, ai, ai, ai. Tem cantiga de graça no meio da feira, ai, ai, ai. No compasso pisado que vem do terreiro, ai, ai, ai. E o zumbido do som vai saindo dos dedos, melodias que o sopro do tempo deixou. Taquará, taboca, flauta de bambu, no riso, no coco, no jeito maneiro de João do Pife de Caruaru. Taquará, taboca, flauta de bambu, no riso, no coco, no jeito maneiro de João do Pife de Caruaru. Bota o terno no Seu João pra tocar na novena, ai, ai, ai. Pra fazer um forró na festa de janeiro, ai, ai, ai. E o som que circula na sua antena, ai, ai, ai. Vai tocar no rádio lá no estrangeiro, ai, ai, ai. Vou subir o Salgado na segunda-feira pra ver o zabumba que ele fabricou. Taquará, taboca, flauta de bambu, no riso, no coco, no jeito maneiro de João do Pife de Caruaru. Taquará, taboca, flauta de bambu, no riso, no coco, no jeito maneiro de João do Pife de Caruaru. Muito bem, Bruno Lins, do conjunto Fim de Feira, mostrando todo o seu talento de compositor, de cantor e tudo mais, e contador de causa também. Ô, rapaz, em contador de causa a gente tem longas histórias de familiares pra contar, né? Seu pai é um escritor de causas e também contador de E grande causas. contador, talvez tão bom numa função quanto na outra. Né? Zelito Nunes. Daquela região ali tem vários cantadores. Tem um cara chamado que você precisa trazer aqui no seu programa, que é um tal de João Badalo. Você já ouviu falar nas histórias de João Badalo lá da Paraíba Já também? ouvi falar. Pronto, então eu Parece acho que foi o Mar Cavalcante que me E contou. pronto, é lá de Monteiro, então conhece esse povo todo, né? Tem umas histórias interessantes lá, algumas que estão no livro de papai e outras que a gente vai ouvindo ao longo conhecendo os amigos e tal. Tem umas. Não sei se você ouviu falar de um cara chamado Manuel Filó, um poeta chamado Manuel Filó, Filó. demais. Grande Manuel Filó. Gostava também de molhar a palavra. Dar uma beiçada. Dá uma beiçadinha, dá uma beiçadinha. E aí Jorge Filó, que é filho dele, meu amigo, me contou uma história de Mané, dizendo que ele estava um dia na feira de São José do Egito, aí estava andando na feira assim, aí pediu um pastel, aí ela, tome, seu Filó, tome um pastelzinho. Aí ele pegou, deu uma mordida no pastel, aí olhou para ela e disse, ô moça, quem foi que botou carne dentro desse pastel? Aí a moça toda envaidecida, né? Fui eu mesmo, seu Mané, fui eu que botei.
Aí ele olhou pra ela e disse, quem foi que tirou? Esses caldos, né? Que ele conta. Aí tem história maravilhosa. Eu cresci ouvindo essas histórias. As histórias de Pinto do Monteiro são muito legais. Porque Pinto era um cantador muito astuto, né? Muito sagaz, né? Que talvez o maior deles na cantoria Ele de gostava viola, de né? cantar com João Furiba. Ele que pronto, essa história que eu vou contar pra você é justamente dele com João Furiba. É uma história que ele tinha marcado uma cantoria com Furiba, ele ficou doente, aí não apareceu pra cantar, né? Aí João Furiba pegou um transporte e foi lá chamar Pinto pra cantoria. Antes de começar a cantoria, porque todo mundo vivia disso, ele não podia perder a bandeja, né? E aí ele também não podia forçar a barra, ele tinha que chalerar Pinto para ver se conseguia tirar Pinto dentro de casa, né? Aí ele chegou na casa de Pinto, bateu na porta assim, aí disse, abriu a porta, ele olhou para Pinto e disse, nunca mais eu tinha vindo nesta santa moradia. Visitar o velho Pinto me trouxe tanta alegria, foi mesmo que ter tirado um bolão na loteria. Aí Pinto olhou para ele e respondeu, eu não imaginaria uma visita nesta hora. Só de você ter chegado, obtive uma melhora, mas quer ver eu ficar bom é se você fosse embora. Ele era fogo com João Furiba. Ele pegava arroiado com o Furiba, Pega cantava João muito. Furiba pelo pé. Aí os cantadores erravam, cantavam com Pinto, a maioria deles, uma grande parte deles que não deram do naipe de Pinto, se enrolava, né? Perdia a cantoria, na primeira estrofe já estava perdido, já sabia que estava perdida a cantoria, né? Aí tem um cantador que aconteceu justamente isso. Na primeira linha ele já errou, já começou a cantoria errando. Ei. Aí já fez já errou a métrica, já fez um balaio. Aí terminou a poesia dizendo assim, Pinto, eu dei um erro agora, mas quero ser perdoado. Aí Pinto olhou para ele e disse, já está dissimulado, a verdade não se nega. Eu vi, mas fiz que não vi o defeito do colega, pois quem tá morrendo afogado em qualquer galho se pega. Ai, bom. o Pinto do Monteiro, eu vi o Pinto do Monteiro cantando em Arco Verde, ele já velho. Ivanildo Villanova disse que Pinto do Monteiro já nasceu velho. Já nasceu velho. Sim, manda brasa outra na viola. Agora 5h49. Essa canção é o seguinte, rapaz, que felicidade poder vir no seu programa e a gente contar um pouco das histórias da música e cantar ao vivo, rapaz, isso não existe mais, viu? Tá acabando, se é que já não acabou. Mas eu gosto quando o caba vem ao vivo, eu gosto. Tá ao vivo aqui e a gente conta, tem o prazer de contar um pouco das histórias. Essa canção é o seguinte, Zé Lito, meu pai, vivia dizendo, o cavalo tá passando, a gente dormia demais, né? A gente morando com o papai, já velho, morando lá com ele, aí dormia, passava do horário, tal, não sei o que. Ele dizia que o cavalo tá passando selado e você não vai montar. A frase, eu me lembro de papai pra mim era essa, né? E vários cavalos passaram selados e realmente a gente não montou. Eu acho que até agora eu não consegui montar em nenhum. E aí, essa música que a gente fez é um grito de liberdade sobre essa questão e também sobre o cara ser artista, né? A dificuldade de você viver no mundo de hoje sendo artista, sendo músico, né? É cruel. Porque grande parte, se você for pensar direitinho, grande parte da produção do artista, talvez a mais importante dela, é quando ele não está fazendo nada, entendeu? Porque é justamente na hora que ele está pensando, que ele está arquitetando, que ele está criando alguma coisa, está criando alguma coisa, entendeu? E as pessoas às vezes não entendem isso, que o artista ele precisa desse processo de catarse, ele precisa desse processo de pesquisa, né? de contemplação com ele mesmo para poder a obra acontecer, né? E cada vez mais essa coisa dos empregos que visam eminentemente a questão material se avolumando cada vez mais, uma preocupação muito grande por resultados imediatos, né? Na sociedade da gente. Então a coisa do músico fica, esse cara é um vagabundo, né? Aí eu fiz essa canção para isso também, para essa ocasião também. E essa música dá título ao disco, chama-se De Todo Jeito a Gente Apanha, ou Baião Vagabundo. Muito bem, Bruno Lins. Eita, Bruno. Ô, Bruno, muito obrigado por ter vindo hoje aqui, viu? Isso. Muito obrigado pelo convite. Estava ali devendo essa visita há muitos e muitos anos, na verdade. Muito bem. Zelito já veio, até de madrugada Zelito já veio aqui. Papai é um grande fã seu, uma pessoa que lhe quer muito bem. Seu pai é um grande... Sente falta da sua presença no Mercado da Madalena. Seu pai é um grande artista. Eu tenho muito orgulho de ser filho
de um sujeito que conseguiu fazer tantos amigos, né? Tão querido por tanta gente, e você certamente está entre esses grandes, as grandes memórias do rádio, porque essa questão do rádio é uma coisa que veio justamente do meu pai também, esse apreço pelos grandes locutores, os grandes realizadores da rádio. E Muito você está aí bom. nesse grande time que eu sei que ele tem a maior estima, e estima que eu também absorvi ao longo dos anos. Seu pai anda numa elegância a toda prova, não é, Patrícia? É, uma elegância a toda exato. prova. Gosta de molhar, como é? Gosta de... É, dá uma beiçada. Gosta de dar uma beiçadinha. Dá uma beiçada. Eu vou embora e se... Ô, Elias, eu Oi. tava me lembrando aqui da música que Bruno cantou aqui pra gente, dizendo que Mussu era o rei da manguaça, né? E Elias é o rei da beiçada. Na próxima versão a gente consegue feliz aí. Tu vai fazer o Elias, sorteio agora? Vamos embora. Vamos Patrícia ver vai aqui. fazer o sorteio, Bruno, pra nós ir embora. Lembrar aí pros Na nossos ouvintes. casa da Rabeca. Isso. São Ivan Ferraz, 25 anos na música, TV e rádio. Vai ter, olha, uma pá de artistas famosos, todos. Ivan é muito querido, né? Então todo mundo tá querendo ir lá dar um abraço. Um grande Ivan. abraço para nosso mestre Ivan Ferraz. Grande Isso abraço. aí. Pronto, Elias. Muito bem. Pronto, Bruno. Eu vou embora, mas a gente volta às 2 da madruga com Alô Nordeste. Viu? Muito obrigado. Valeu, gente. Eu que agradeço. Mas valeu, viu? Valeu nós. A gente Valeu. que agradece, Elias. Eu Tudo pensei bom que pra você tinha nascido na Paraíba, mas não, nasceu no Recife. Tiramos Seu pai um é que é filho. da Paraíba. Valeu todo mundo. Pronto. Então, um abração, viu, Bruno? Patrícia, Abração. Oi, muito Elias. obrigado, Patrícia. Muito obrigado. Abração pra você, Elias. Elias Lourenço, música e alegria todo dia. 96,7 Folha FM. Informação e música de qualidade.